Olá, meus amigos, bom dia. De volta então ao CPC Comentário aqui do canal. Seja bem-vindo, eu sou o professor Marcelo. Lembrando que aqui não temos um curso de processo civil, nunca foi o meu objetivo, tá? São apenas comentários práticos ao Código de Processo Civil. Tem gente que reclama, fala, ele tá só lendo a lei. Não, tá, eu tô lendo a lei e dando exemplos e fazendo comentários práticos, né? Então, esse tipo de crítica é injusta, dado que o aviso é dado a todo momento, né? Olha, são apenas comentários práticos ao Código de Processo Civil, não é o curso e nunca teve pretensão de sê-lo. Se você quiser uma coisa profunda, aí sim, resenhaforense.com. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, etc, etc. Muito bem, então, avante. A gente está no título segundo ainda, que regula o cumprimento de sentença, né? E a gente entra no capítulo terceiro, dentro do título segundo, capítulo tal que regula o cumprimento definitivo da sentença, que reconhece a exigibilidade da obrigação de pagar quantia certa. Então, cumprimento definitivo de sentença por quantia certa. Na prática, é assim que a gente chama. Na prática, na verdade, a gente já fala, é cumprimento de sentença por quantia certa. Porque você já parte, quase automaticamente você parte da premissa segundo a qual é um cumprimento definitivo. Porque 98% dos casos, né? Então, aqui a gente chega no ponto de exuberância prática mesmo, né? Então, todo dia a gente usa esses artigos aqui, tá? São úteis pra caramba, né? Então vamos lá, 523. Esse eu acho que eu cito todo dia no meu trabalho. No caso de condenação em quantia certa, então, dinheiro, quantia certa, tantos mil reais, ou já fixada em liquidação, quer dizer, você já tem um X fixado, né? Ou já fixado em liquidação. Então, você já tem um quantum debeatur bem claro aí, né? Então, nesse caso, e também no caso de decisão sobre parcela em controvérsia, claro, né? E também no caso de decisão sobre parcela em controvérsia, olha só, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito em 15 dias, acrescido de custas se houver. Então, conclusões. Então, regra contida no caput do artigo 523. Então, a quantia já é certa. Por exemplo, tantos mil reais. Já é certo, está liquidado, né? Pode ser uma parcela em controvérsia, mas a parcela em controvérsia, vocês concordam comigo que a parcela em controvérsia também é uma quantia certa? Ontologicamente falando? Tudo bem que a natureza aqui vai ser de decisão interlocutória, né? Mas enfim, você já cumpre definitivamente, né? No caso da decisão interlocutória, há uma preclusão, digamos assim, enquanto não transitar em julgado o processo, ou melhor, enquanto não houver coisa julgada, enfim, tá? Então a quantia já é certa. Segunda regra, ó, não se inicia de ofício, porque o dispositivo deixa bem claro, né? Far-se-á a requerimento do exequente, do credor, tá? Opa, esqueci um. Então, far-se-á requerimento do exequente. O devedor é intimado para pagar. O prazo para pagar é de 15 dias. O valor a ser pago abrange custas processuais, se houver. Então, essas são as informações do artigo 523 caput do Código de Processo Civil. A quantia já é certa, não se inicia de ofício, dá-se então por requerimento do credor, né, do exequente. O devedor vai ser intimado para pagar, ele vai ter 15 dias para pagar e o valor a ser pago abrange custas processuais, se houver. Aqui uma informação importante: STJ. Este prazo tem natureza processual, ou seja, conta-se em dias úteis. Eu sei que há uma discussão e alguém me dirá, não, mas pagamento é direito material. Eu sei disso, mas o STJ foi prático. Ele facilitou as coisas. Gente, vamos considerar esse prazo processual e vamos parar de discussão, porque aí conta-se em dias úteis, fica mais fácil para todo mundo, tá? Então, isso aqui já está pacífico hoje, tá? Natureza processual, não é prazo de direito material. Embora, se a gente olhar a parte ontológica da coisa, é inegável que seria direito material, né? Pagamento, pagar é direito civil, direito material, enfim.
mas prevalece hoje com tranquilidade que tem natureza processual esse prazo. Então, os 15 dias aí são contados em dias úteis. Parágrafo 1º. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do CAPT, que a gente viu que é de 15 dias, não custa nada colocar aqui, né? 15 dias. O débito será acrescido de multa de 10% e também honorários de advogado 10%. Então, o débito vai sofrer multa e honorários, sempre 10%. Então, informações do parágrafo 1º, né? Então, regra contida no parágrafo 1º do artigo 523. Não pagou em 15 dias? Então, 10% multa mais 10% honorários. É isso. 10% multa, 10% honorários. Aí aqui, bom, pessoal, eu já vi professor aí de cursinho, com todo respeito, mas o pessoal ensina isso aqui para o aluno com musiquinha. Eu não consigo entender qual que é a dificuldade aqui, sabe? Uma coisa meio retardada. Quer dizer, se você não pagar em 15 dias, tem multa de 10% e honorários advocatícios 10%. Quer dizer, não sei por que tem que fazer musiquinha, cançãozinha, riminha para entender isso aqui. Não é decorar, é lógico, né? Quer dizer, a lei é muito clara aqui. Enfim. Parágrafo 2º. Efetuado o pagamento parcial. Ó, o problema do pagamento parcial. No prazo, ou seja, dentro dos 15 dias, a parte paga só parcialmente, né? Pagamento parcial dentro dos 15 dias. O que acontece? A multa e os honorários do parágrafo 1º, aqueles 10% de cada qual, incidirão sobre o restante. Bom, tá fácil de entender, mas não custa nada dar um exemplo, né? Exemplo. João, devedor, é intimado para pagar 10 mil. Ele é intimado para pagar 10 mil. Vamos colocar 20 mil que vai ficar mais fácil. João é intimado para pagar 10 mil. Dentro dos 15 dias que ele tem direito, paga somente 10 mil. Ele pagou metade. O que acontece? Então, multa de 10% sobre 10 mil, que é o restante, mais honorários advocatícios de 10% sobre sobre 10 mil também, né? Ele ficará devendo os 10 mil restantes, mais 1.000 de multa, mais 1.000 de honorários. Por que 1.000 de multa? Porque é 10% sobre 10 mil do restante, né? Então ele ficará devendo os 10 mil restantes, mais 10 mil de multa, mais. 10 mil restantes, mais 1.000 de multa, mais 1.000 de honorários, né? 10% de 10 mil. Deu para entender, né? Muito bem. Parágrafo 3º. Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido desde logo mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. Quer dizer, espera pagar voluntariamente em 15 dias. Não pagou, a gente parte para o ato executivo stricto sensu, né? Aí começa a quebradeira, digamos assim. Aí a gente invade o patrimônio do devedor até satisfação da dívida, tá? Aí é processo subrogatório mesmo. Muito bem, amigos, é isso aí. Fácil, né? Não tem que cantar, decorar, fazer estrelinha. Não, é ler a lei, né? Só isso. Aí o pessoal comenta aqui no YouTube, poxa, ele só lê a lei. Mas o que eu vou fazer? Vou invocar Araquém de Assis para explicar isso aqui? Não precisa. É tão simples quanto parece. Está na lei. Vamos lá então. Artigo 524. O requerimento previsto no 523, que a gente acabou de estudar, que é o requerimento do credor para que se intime o devedor, para que ele pague voluntariamente em 15 dias. Né? Então, o requerimento previsto no 523, que tem o prazo de 15 dias, não é? Será instruído com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. Ou seja, há uma petição. Né? A gente já comentou a petição lato sensu, né? Quer dizer, aquela mais importante, a do processo de conhecimento, mas aqui a gente faz uma petição também, muito mais simples. Uma lauda, talvez. Né? Uma boa petição aqui vai ter uma lauda.
né? Ela não tem muitas informações. Ela dá o número e qualifica as partes. Então, ó, o que essa petição tem que conter, né? A petição requerendo o cumprimento de sentença, né? O cumprimento definitivo por quantia certa. Qualificação das partes. Né, ó, o inciso primeiro é o que fala de qualificação das partes. Então, ó, qualificação das partes. Nome completo, número do CPF ou do CNPJ, conforme o caso. Observado, né, a lei manda observar o 319, parágrafos 1º a 3º. Bom, a nossa leitura não é preguiçosa, eu os coloquei aqui, né? O 319 fala da petição inicial normal, né? A petição inicial indicará, tarará. O inciso segundo dá aquela, ele repete, né? Ah, os nomes, prenomes, estado civil, se tem ou não união estável, profissão, número de CPF, CNPJ, etc, etc. Aí o parágrafo 1º do 319, que consta aqui, né? Quer dizer, se é aplicável no que couber os parágrafos 1º, 2º e 3º do 319, acho que não custa nada a gente dar, pelo menos passar o olho aqui sobre eles, né? O parágrafo 1º do 319 diz, caso não disponha das informações previstas no inciso 2º, ou seja, número de CPF, de CNPJ, por exemplo, poderá o autor na inicial requerer ao juiz diligências necessárias. Quer dizer, ó, juiz, faz um cisbajude aí só para tentar encontrar. Parágrafo 2º. A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 2º, for possível a citação do réu. No caso aqui, se for possível intimar o devedor, não tem por que indeferir a inicial, né? Parágrafo 3º. A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento do inciso 2º, né? Se a obtenção de tais informações tornar impossível excessivamente oneroso o acesso à justiça. Olha, é muito difícil acontecer problema aqui, tá? Porque se dá nos mesmos autos, quer dizer, a parte provavelmente não, ela já foi necessariamente citada, né? Se tudo correu bem. Então é só intimar. Geralmente os advogados escrevem, fulano da Silva, já qualificado na peça inicial, né? E assim vai. Inciso 2º, índice de correção monetária adotado. Fácil, né? Inciso 3º, juros aplicados e respectivas taxas. Vejam que eu já coloquei em amarelo aqui alguma informação, porque esse inciso vai ser citado mais tarde, tá? Ainda hoje. Então, lembrar que está em amarelo aqui e quando chegar lá eu volto aqui para tocar de novo nesse assunto. 4. Termo inicial e termo final dos juros e da correção monetária utilizados. Olha, os juros moratórios começam a correr do dia tal. Então, ó, juiz, considera a partir daqui. Inciso 5. Periodicidade da capitalização de juros, se for o caso. Mensal, anual, diária. Inciso 6º. Especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados. Inciso 7º. Indicação de bens passíveis de penhora sempre que possível. Olha, eu sei que o meu devedor tem um imóvel que não é bem de família, então eu já quero penhorá-lo e assim vai. Parágrafo 1º. Quando o valor apontado no demonstrativo aparentemente exceder, vejam, aparentemente exceder os limites da condenação, a execução será iniciada pelo valor pretendido, mas a penhora terá por base a importância que o juiz entender adequada. Olha só o que vai acontecer. Então, explicação. O autor não, vamos colocar o credor, diz que o que lhe é devido atinge 100 mil reais, tá? O juiz, numa cognição sumária, suspeita de tal valor. O juiz, com prudência, fixa-o provisoriamente em 25 mil reais. O que acontece? Bem, o que acontece é o seguinte. Tá na lei, né? Olha o que o código fala. A execução segue no valor pretendido, 100 mil. Mas 2, a penhora, se houver, será baseada no valor provisório, 25 mil. Tá? Vai ter discussão sobre isso, mas o juiz fala, não, pera lá, eu acho que não é isso tudo aí não. Vamos fazer o seguinte, eu vou delimitar um mínimo aqui, deixa penhorar, segue a vida como é que tá.
E depois a gente discute se de fato, no exemplo que eu dei, são devidos R$ 100.000, né? Mas a execução fica no valor pretendido. Quer dizer, aqui a gente tem uma base de cálculo importante para eventual multa, para eventual aplicação de honorários advocatícios e assim vai, tá? Então, esse valor previsório é só para o ato executivo estrito sensu, né? Para a penhora, e ainda assim há discussão sobre o assunto. Parágrafo 2º. Para verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado. Na prática, pessoal, esse prazo aí é só uma retórica legal, né? Quer dizer, às vezes demora mais, às vezes menos, depende de algumas circunstâncias, né? Principalmente se o sujeito está lotado de trabalho, né? O contador judicial, coitado, né? Faz conta para fora inteiro, tem muito serviço. Então, às vezes estoura e isso é absolutamente normal. Claro, com bom senso, né? 35, 38 dias, está tudo dentro do esperado. Parágrafo 3º. Quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, então a elaboração do demonstrativo depende de dados em poder de terceiros ou do executado. O que acontece? O juiz poderá requisitá-los sob combinação do crime de desobediência. Então, vou dar um exemplo aqui. Exemplo. Para elaborar o demonstrativo de débito, o credor, João, precisa de extratos que estão com a instituição bancária tal, terceira. Ela não faz parte do processo, né? O credor pede ao juiz sejam requisitadas, vamos colocar assim, sejam requisitados no plural, tais documentos por ofício. Aí o juiz manda ofício e o banco responde, né? Aí o juiz coloca lá, olha, se não informar, crime de desobediência. Enfim, aquele enfeite de coerção, né? Só para a parte cumprir. Mas nada impede aplicar aqui uma multa diária, né? Uma coerçãozinha para a parte cumprir. Né? Tá. Parágrafo 4º. Quando a complementação do demonstrativo, veja, complementação do demonstrativo, não é a elaboração em si, né? Então, quando a complementação do demonstrativo depender de dados adicionais em poder do executado, o que acontece? O juiz poderá, a requerimento do exequente, requisitá-los, fixando prazo de 30 dias para cumprir a diligência. Então, é complementação do demonstrativo em poder do executado, tá? Não é em poder de terceiro agora. Então, olha, ele já faz um demonstrativo provisório e o credor diz, olha, juiz, tem um trecho aí da condenação que eu preciso de um documento que está com o meu devedor. Então, olha, eu requeiro, então, seja intimado o meu devedor para que ele apresente tais documentos em 30 dias. Perfeito, ó, tem fundamento no parágrafo 4º. Parágrafo 5º. Se os dados adicionais aí do parágrafo 4º que eu acabei de falar não forem apresentados pelo executado, sem justificativa, isso é muito importante, no prazo designado, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo exequente apenas com base nos dados de que dispõe. Quer dizer, o exequente pede, olha, eu quero complementar, dá o prazo aí para o devedor apresentá-los, né, para juntar os documentos. Aí o devedor não tem uma boa justificativa, né? Os documentos somem sem razão nenhuma, quer dizer, aí o credor faz uma estimativa, é como se fosse uma liquidação por arbitramento, uma mini arbitramento aqui, né? O juiz fala, meu filho, paciência, a gente vai no achismo mesmo e vamos que vamos. É assim, tá? É assim mesmo. Então você, advogado devedor, tome cuidado com isso. Artigo 525. Transcorrido o prazo do 523, que é de 15 dias, né? É o prazo do pagamento voluntário. Sem o pagamento voluntário, inicia-se um prazo de 15 dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente nos próprios autos impugnação. Então, olha só. Há dois prazos na lei. 15 dias para pagar voluntariamente, mas se não pagar, mais 15 dias para impugnação ao cumprimento de sentença. Aqui é uma mudança na lei que poucas pessoas entenderam a razão de ser. O pessoal falou, o CPC de 2015, em relação ao de 73,
colocou essa regra, o que atrasa o processo e coisa e tal. Não, pessoal, isso aqui é uma regra inteligente. Quer dizer, ele já está antecipando eventual impugnação ao cumprimento de sentença. É assim, ó, devedor, você vai ter 15 dias depois do pagamento voluntário. Haja ou não penhora. Antigamente, a gente precisava da penhora, né? Então aqui, o CPC de 2015 seguiu a lógica da lei de execução fiscal. Quer dizer, olha, já pode apresentar, não importa se tem ou não penhora. Defenda-se, né? Se tem algo para defender, é agora, né? Então, a lei antecipa qualquer problema e, veja, depois disso acaba a discussão, o juiz toma mais uma decisão e aí vira cumprimento purinho de sentença, né? Mas, como eu já falei, nós temos coisas julgadas. E se tem coisa julgada, a gente tem de respeitá-la. Se a gente tem de respeitá-la, é óbvio que essa impugnação cumprimento de sentença tem uma cognição muito limitada, né? Não é qualquer coisa que vai ser discutida. Então, a lei já traz um rol aqui, ó. Na impugnação, o que o executado poderá alegar? Poucas coisas, né? E é isso que me faz pensar que a sentença arbitral, na verdade, que a arbitragem perfaz atividade jurisdicional, né? Porque a sentença arbitral é um título executivo judicial. Então, em cumprimento de sentença arbitral, se houver, né, na jurisdição estatal, claro, eventual impugnação não atingirá nunca o mérito dela, só aspectos formais, né? Então, vamos lá então. Parágrafo 1º. Na impugnação ao cumprimento de sentença, o que o devedor pode alegar? Só coisa grave, olha só, pessoal. Falta ou nulidade da citação se na fase de conhecimento o processo correu à revelia. Isso se teve revelia, né? É só se teve revelia. Então, falta ou nulidade da citação. Ou inexiste citação ou ela é inválida. Exemplo, o sujeito é empresário individual. Aí muita gente acha que o empresário individual é pessoa jurídica, né, porque tem CNPJ. Aí a intimação cai lá e o Zezinho assina no lugar do Beltrano. Só que é o Beltrano que é o empresário individual. Não existe citação aí. Pelo amor de Deus, né? Quem assinou a R foi o Zezinho e não o Beltrano. Aí o pessoal, é teoria da aparência e pessoa jurídica. Mas não é pessoa jurídica, né? Cansei de ver isso na prática. Segundo, ilegitimidade da parte. Dá tempo de alegar. Terceiro, inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Quarto, penhora incorreta ou avaliação errônea. Isso aí, do inciso quarto, na verdade, qualquer petição pode apresentar, né? Quer dizer, essa discussão segue viva, porque a penhora se dá em vários momentos, né, do processo de execução. Então, a discussão da penhora é muito mais simples, não é uma impugnação ou cumprimento de sentença necessariamente. Não, o devedor vai lá, junta uma petição e discute a penhora, né? Essa penhora é incorreta. 5. Excesso de execução ou cumulação indevida de execuções. Aqui, a meu ver, a preclusão. Quer dizer, discute hoje. Se não discutir, perdeu, né? 6. Incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução. Vejam que a competência aqui pode ser absoluta ou relativa, mas é só do juízo da execução. Não vai discutir coisa do processo de conhecimento, hein? Aliás, a incompetência absoluta gera rescindibilidade. Cabe ação rescisória, mas é competência do tribunal de segundo grau, nunca do juiz da execução. Ele não vai reconhecer isso. 7. Qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação. Então, qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação. Como pagamento, aí a lei dá exemplos, né? Pagamento, novação, compensação, transação, prescrição, desde que supervenientes à sentença, claro, né? Se é algo antes da sentença, era algo alegável no processo de conhecimento. Mas aí nós temos coisas julgadas e a gente tem de respeitá-la. Então é só pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, posteriormente verificado, não é? Muito bem. Parágrafo 2º. A alegação de impedimento ou suspeição, que a gente já estudou, né? Como é que funciona. Então, alegação de impedimento ou suspeição. Observará o disposto nos artigos 146 e 148. Eu já vi cair em prova assim, olha, é possível alegar impedimento ou suspeição na impugnação ao cumprimento de sentença. Tá errado, sabe por quê? Porque o 146, 147 e 148 do CPC, que a gente já comentou aqui, esses dispositivos exigem petição específica dirigida ao juiz do processo. Cansei de ver isso em prova, tá, pessoal? Cuidado aí, pessoal da magistratura. Eles cobram isso aqui. A impugnação de cumprimento de sentença pode invocar impedimento ou suspeição. Não. O impedimento ou a suspeição exige uma petição específica dirigida ao juiz do processo. Tá? Parágrafo 3º. Aplica-se à impugnação ao cumprimento de sentença o artigo 229, que é aquele que fala de litisconsortes com diferentes procuradores, autos físicos, e aí a contagem de prazo em dobro, né? Então, esses 15 dias aqui para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença
pula para 30, mas isso somente se for o caso de autos físicos, né? Então, cada vez mais rarefeita essa hipótese. Parágrafo 4º. Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando o demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo. Então, ó, isso é o que importa do parágrafo 4º. Então, exemplo. O credor pede 100 mil. O devedor acha que 100 mil é um excesso e que o correto seria 50 mil. O devedor, neste caso, precisa declarar o valor que entende correto, juntando demonstrativo discriminado e atualizado que fundamente seu cálculo. Então, não basta dizer que há excesso, tem que dizer quanto. Não basta dizer quanto, tem que fundamentar quanto se entende correto. Então, não basta falar, tem excesso de execução. Tá, tem excesso por quê? Tem que falar, olha, tem excesso porque ele pediu 100, na verdade é 50, e está aqui meu demonstrativo discriminado e atualizado acompanhando a minha petição. Tem que ser assim, tá? Parágrafo 5º. No caso aí do parágrafo 4º, que a gente acabou de falar, não apontado o valor correto, ou, vejam, não aportado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo. Quer dizer, não é um ou outro, né? Tem que juntar o valor correto e o demonstrativo, né? Então, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, o que acontece? A impugnação é liminarmente rejeitada se o excesso de execução for o único fundamento. Ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não encaminhará a alegação de excesso de execução. Então, todo excesso de execução precisa indicar quanto afinal seria devido, se não é o que o credor está falando que é, e também o fundamento, né? Documentação, conta, demonstrativo discriminado e atualizado do que realmente se entende por devido. Parágrafo 6º. A apresentação de impugnação não impede a prática de atos executivos. Então, não se suspende a execução com mera apresentação de impugnação ou cumprimento de sentença. Segue com penhora, segue com asta pública e vai que vai, tá? Inclusive os de expropriação, a lei é bem clara. A lei fala, a execução não para, tá? A discussão está viva, mas a execução não para. Podendo o juiz, a requerimento do executado, e desde que garantido o juízo com penhora, calção ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Mas vejam, o efeito suspensivo é rarefeito, tá? Tem que estar garantido, ou seja, tem que ter penhora ou calção e também tem que estar bem fundamentado. Quer dizer, não é qualquer coisa que vai suspender a prática de atos executivos, tá? Tem que estar muito forte, tem que ter uma tese muito boa do devedor. Parágrafo 7º. A concessão do efeito suspensivo do parágrafo 6º, que eu acabei de ler, não impedirá a efetivação dos atos de substituição, reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens. Então, ainda que haja o efeito suspensivo, nada impede substituir a penhora ou reduzi-la ou até mesmo reforçá-la, tá? Até porque o efeito é substitutivo e não restritivo. A penhora está viva, né? Ela só foi suspensa se houve, de fato, a suspensão, que no caso aqui não é ope legis, né? É ope iudicis. Parágrafo 8º. Quando o efeito suspensivo atribuído à impugnação disser respeito apenas à parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante. Faz todo sentido, né? Então, olha, tem um efeito suspensivo aqui só sobre a penhora do imóvel tal, né? O resto está vivo, segue normalmente. Parágrafo 9º. A concessão de efeito suspensivo à impugnação deduzida por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não impugnaram. Interessante isso, né? Quer dizer, só um apresentou a impugnação e conseguiu efeito suspensivo. Os outros executados não apresentaram nada, né? Nenhuma impugnação. Então, eles não gozam do efeito suspensivo, né? E isso, claro, quando o respectivo fundamento não disser, disser respeito exclusivamente àquele que impugnou. Quer dizer, pode ser que o efeito suspensivo aproveite a todos se o fundamento disser respeito a todos, né? Agora, se diz respeito somente a um impugnante qualquer, o efeito suspensivo só ele aproveita. Parágrafo 10.
Ainda que atribuído efeito suspensivo à impugnação, é lícito ao exequente requerer o prosseguimento da execução, oferecendo e prestando nos próprios autos caução suficiente e idônea a ser arbitrada pelo juiz. Então, quer dizer, houve efeito suspensivo, só que o credor está tão convicto de que ele vai ganhar, que ele está tão tranquilo com tudo o que está acontecendo, que ele diz, não, juiz, vamos fazer o seguinte, eu garanto a execução, né? Eu quero tirar o efeito suspensivo, tá aqui, ó, eu deposito em dinheiro e eu vou tocar adiante a penhora e a asta pública desse imóvel que eu já penhorei. Então retire-se o efeito suspensivo, porque se der problema, está garantida a execução com dinheiro nos autos. É difícil acontecer, mas por que não? Pode acontecer, né? Parágrafo 11. As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, que é o que geralmente acontece, tá? Tendo executado em qualquer dos casos o prazo de 15 dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato. Ok. Parágrafo 12. Ó, já está destacado aqui, né? Lembra que eu falei para prestar atenção no inciso 3º? Tá aqui, ó. Para efeito do disposto no inciso 3º do parágrafo 1º deste artigo, que é aquele que fala o seguinte, que dentro da impugnação, o executado pode alegar inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Eu acho que é esse aí. Muito bem. Então, para efeito deste dispositivo que eu acabei de ler, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial, fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo, ou fundado em aplicação e interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo como incompatível com a Constituição, em controle concentrado ou difuso de constitucionalidade. Preste atenção nisso, tá? Esse parágrafo 12 sofre críticas terríveis da doutrina, com razão, né? Uma baita insegurança jurídica aqui, né? Parágrafo 13. No caso do parágrafo 12, os efeitos da decisão do Supremo poderão ser modulados no tempo e atenção à segurança jurídica. O problema é se o Supremo se esquecer, né? Porque aí a eficácia nullificante é ex tunc. E aí pega todos os títulos, quer dizer, daqui a 10 anos você, de repente, diz que um título que era legítimo na justiça não é mais. Então é complicado, eu não gosto dessa regra. Parágrafo 14. A decisão do Supremo do parágrafo 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. Claro, né? Parágrafo 15. Se a decisão referida no parágrafo 12 for proferida depois do trânsito em julgado, cabe ação rescisória. Então, quer dizer, ainda que caiba ação rescisória, vai reabrir a discussão, né? Eu digo, ainda que seja pela via da rescisória, é muito perigoso isso, né? Daqui a 10 anos já foi paga a dívida, aí de repente surge uma decisão do Supremo em controle abstrato, por exemplo, que diz que tal lei ou tal norma era inconstitucional e, portanto, aquela sentença é rescindível depois de 10 anos. Quer dizer, eu não gosto disso, né? Eu não acho agradável. Enfim, é uma opção da lei. Vamos que vamos, né? Tá na lei. 526. É lícito ao réu, antes de ser intimado para o cumprimento da sentença, comparecer em juízo e oferecer em pagamento o valor que entender devido, apresentando memória discriminada do cálculo. Então, o réu, antes mesmo de ser intimado para cumprir sentença, é óbvio que ele pode comparecer e pagar, né? O que ele entende devido, né? Mas aí ele tem que falar, olha, eu acho que eu devo tanto, né? Parágrafo 1º. O autor será ouvido em 5 dias, não é 15, cuidado. Então, se o devedor pagar espontaneamente antes mesmo da intimação, o autor vai ter 5 dias, né? O credor vai ter 5 dias para examinar o assunto, né? E ele pode, claro, ele pode impugnar o valor depositado sem prejuízo do levantamento do depósito daquilo que já é incontroverso. Então, imagine só, né? O devedor deposita 10, o credor fala que é 20. Tá, o credor já pode levantar 10 e, se ele tiver razão, a gente prossegue com a execução sobre o restante, sobre 10. Ou não, né? Ou se ele não tiver razão, fica resolvida a execução. Parágrafo 2º. Concluindo o juiz pela insuficiência do depósito, sobre a diferença incidirão multa de 10% e honorários advocatícios. Quer dizer, o devedor aqui não pode dar uma de malandro, né? Ele coloca pouco, achando que não vai pagar multa de 10% nem aqueles honorários, né, do pagamento voluntário. Não, vai ter os dois, né? Sobre aquilo não pago. Então imagina só, ele depositou 10 mil e aí depois de discussão descobre-se que na verdade 100 mil era o valor devido. Então sobre a diferença, ou seja, sobre os 90 mil você aplica 10% para colocar multa e 10% para colocar honorários de advogado. Tá? Então 9 mil cada qual no exemplo que eu acabei de dar. Tá?
Parágrafo terceiro, se o autor não se opuser, o juiz declara satisfeita a obrigação. Então, o credor ou perde o prazo ou ele diz, não, juiz, está certo, o devedor honesto já pagou, está tudo certo, tá? 527, para fechar hoje, aplicam-se as disposições deste capítulo, ou seja, o cumprimento definitivo de sentença por quantia certa, ao cumprimento provisório da sentença no que couber. Claro, no que couber. A gente já falou do regime do cumprimento provisório de sentença com as suas nuances diferenciais até em vídeos passados. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.